Olá a todos. Está chegando bem meu som aí? Estou animadíssima de ver essa plateia lotada. Tanta gente interessada em saber como é que anda a galera 60 mais, né? Muito bacana, muito bom isso. Nós estamos aqui para falar desse tema, que é realmente muito, muito poderoso. Está havendo uma inversão na pirâmide demográfica brasileira, né? Nós sempre fomos um país de jovens, e isso nos animava muito, saber que o Brasil era um país essencialmente jovem, com uma população majoritariamente jovem. Isso dava muita esperança de crescimento, de desenvolvimento, era importante para a economia, era importante para tudo. E agora, por uma série de fatores, a gente começa a acompanhar o movimento, que é um movimento mundial, né, que no mundo inteiro acontece dessa forma, mas a gente está acompanhando isso de uma forma acelerada, ou seja, menos jovens e mais, seja 50 mais, 60 mais, ou como eu, 60 bem mais. Então, a gente está aqui reunido com essa turma, essa gente aqui incrível. Estou muito feliz de estar aqui participando, junto com essas pessoas que realmente entendem desse assunto, como vocês viram. Eu sou muito mais um exemplar desse público aqui presente, fazendo a mediação, mas a turma aqui realmente conhece e pode falar um pouco para a gente dos impactos que isso pode ter, tanto na economia, quanto na cultura, na vida social, nas nossas relações em família, relações no trabalho, né? No consumo, especialmente, porque a gente também pode pensar aqui como é que isso vai impactar a vida das marcas, das empresas, como é que elas vão se comportar diante disso, né? Eu começaria... a minha sugestão, começaria com o Alexandre, para o Alexandre dar para a gente assim, um painel mais amplo, né? Dar contexto para isso, quais são os fatores aí que estão gerando essa mudança demográfica no Brasil e, de certa maneira, o que isso vai trazer de impacto, né? Claro, eu acho que a gente fala, sobretudo, de profundas mudanças demográficas, né? A gente costuma acompanhar PIB, costuma acompanhar um monte de indicador, e a demografia, como ela anda lentamente, mas provoca profundas mudanças, a gente não observa muito, né? Duas coisas, basicamente, estão acontecendo. Uma, a gente está vivendo cada vez mais e vai viver ainda mais. Em média, nas últimas décadas, a gente ganhou 2,5 anos de expectativa de vida a cada 10 anos transcorridos. Pode ser que a pandemia mude um pouquinho, pontualmente isso, mas, em média, a cada 10 anos que a gente vive, a gente ganha um bônus de mais 2 anos, 3 anos. É isso que tem acontecido. E essa régua não para, né? No Brasil, os censos do IBGE ainda estão inconclusos, não divulgaram toda a bateria de dados, infelizmente, mas a gente já sabe que mulheres, por exemplo, já ronda a expectativa de vida ou até ultrapassa os 80 anos de idade. Se você é uma mulher do Sudeste escolarizada, é possível que você viva ainda mais. Ou seja, o horizonte de 100 anos não é um horizonte já tão distante assim. E se numa ponta a gente está vivendo cada vez mais, e vai viver ainda mais, tem a outra ponta que a gente esquece. A gente não... Estou quase batendo em você aqui, né? A gente não está tendo mais filho, né? As famílias estão cada vez menores. No Brasil, a taxa de fecundidade é algo como 1,7, que é a taxa do Canadá, né? Ou seja, daqui a não muito tempo, esse não muito tempo é algo como uma década, a população do Brasil começa a decrescer, porque a gente não repõe. A gente fez um estudo lá na Mind Pesquisas, que eu dirijo, junto com o portal Revolução Prateada, que a gente tentava projetar o que vai acontecer com cada grupo de idade ao longo de 50 anos, do ano 2000 até 2050. Parece muito meio século, mas a gente já andou metade disso, já estamos quase em 2024. Né? Crianças de 0 a 9 vão reduzir em 32%. Significa que para cada 3 crianças que a gente tinha no ano 2000, a gente vai ter 2 no ano 2050. Adolescentes é quase a mesma coisa, 30%. A população adulta, ao longo de meio século, de 20 a 49, sobe 11%. Mas, olha só, população de 50 ou mais vai crescer 246%. 60 ou mais, 416%. 90 ou mais, 3.426%.
significa que para cada nonagenário do ano 2000, teremos 34 nonagenários. Eles ainda são, em número absoluto, menores do que o resto, mas crescem muito mais, né? Isso traz profundos impactos para a gente que cria, para as marcas, que talvez a gente não esteja preparado, né? Existe uma das maiores reclamações, vocês que pesquisam certamente vão referendar, é de uma certa invisibilidade. Não é nem que existe estereótipo. Ok, os estereótipos existem, né? Ah, do velhinho frágil, da vovó cozinhando, fazendo crochê, ou então o estereótipo reverso, da avó maconheira, que pula de paraquedas, essas coisas loucas também, né? Tem isso também. Mas a maior reclamação é de invisibilidade, né? Eu, apesar de dirigir uma empresa de pesquisa, eu dirigi durante muito tempo uma agência de publicidade, e eu me lembro de uma época em que os targets terminavam em 45. 25, 45. E a gente nem notava que tinha alguma coisa errada, as pessoas não morrem. Vou falar uma coisa surpreendente para vocês. Depois dos 45, eles continuam comprando sabonete, vocês acreditam, tomando banho. Juro, juro, não é só remédio. Servam em restaurante, viajam, né? E tem outro estudo, já para encerrar aqui, que diz que eles têm uma afluência financeira muito maior do que os outros segmentos, por um desenho natural de carreira. A gente normalmente chega a cargos gerenciais ou cargos hierárquicos mais elevados, conforme o tempo passa, né? Então, acho que o principal panorama é esse, eu gostaria de passar para quem entende mais do que eu, mas de vocês entenderem o que está acontecendo. Não dá para fechar os olhos e achar que é invisível um segmento de dezenas de milhões de pessoas. São pessoas, são brasileiros e são consumidores também. Obrigada, Alexandre. Acho que é isso mesmo. Eu vou passar agora para Laila, para ver se a gente aprofunda um pouco mais nessa questão do consumo, de como as marcas podem olhar para essas pessoas e de como nós também, que trabalhamos na publicidade, como é que a gente pode entender, né, essa pessoa de mais idade, para não cair nos estereótipos, como falou Alexandre, sim, nesse estereótipo do velhinho caquético, mas eu confesso que fico profundamente irritada quando tenho que ser jovem. Quando, de certa maneira, assim, a sociedade, as pessoas, a própria mídia também reverbera muito isso, essa ideia do velho que é jovem, né? Não dá para ser jovem, não é assim também. Então, é uma exigência um pouco pesada. Então, como é que a gente pode entender melhor como se relacionar com essas pessoas, como as marcas podem dialogar com essas pessoas verdadeiramente, né? Não tratá-la como jovens, porque não são também. Legal. Super feliz de estar aqui, gente, com vocês. Eu respiro o assunto da longevidade do mercado prateado desde 2015, eu tinha 25 anos na época. Empreendo, né, nesse mercado já com 3 negócios e já falei ali ao longo de todas as pesquisas com mais de 50 mil brasileiros com mais de 50 anos e quase 100 mil latino-americanos quando a gente vai aí para os outros países também aqui vizinhos. Envelhecer é uma novidade, aqui o Alexandre trouxe isso, parece que é novidade, né? Mas é só olhar para os lados, porque está todo mundo, se tudo der certo, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo que está aqui, se não tiver 50 anos, né, se tudo der certo, vai ter mais de 50 anos um dia. E é muito louco quando a gente chega, né, quando eu chegava, principalmente ali, 2017, 2016... nas primeiras reuniões, né, até hoje também, né, para falar real, chega nas empresas ou nas agências e as pessoas têm uma visão muito estereotipada, né? Os executivos, até os executivos que têm mais de 50 anos, né, que têm repertório, que têm ali amigos de 60, 70, 80, parece ainda que é um nicho, quando já é o mercado. Quando a gente vai para mercado financeiro, já é o mercado, o cliente prata que é o gold, né? Quando a gente vai para todo mundo que tem mais dinheiro, que tomam as decisões, então a gente estava ali comentando um pouquinho antes, quem são os grandes influenciadores de compra das famílias? Hoje é quem tem mais de 50 anos, principalmente que está ali entre 50 até 65 anos de idade, que influenciam principalmente as mulheres, né, que compram para elas, às vezes para os parceiros, para os filhos que são adolescentes, para os pais que aí têm mais de 80 anos, 90 anos. Então, quem tem o poder de compra
trazendo um pouco de dados aqui para vocês, já são quase 2 trilhões de reais no Brasil, 22 trilhões de dólares, já é o terceiro mercado, se fosse um país, seria o terceiro maior mercado do mundo, de tanto dinheiro que é impactado. E todos os mercados. Então, recentemente, a gente está fazendo desenvolvemos uma análise estatística e econômica para criar mesmo esse índice de economia prateada, né, que é tudo que as pessoas com mais de 50 anos consomem, e daqui a 20 anos todos os mercados são impactados, né? Até o de educação, porque quando a gente para pensar, quem que vai buscar o neto na escola, né? Muitas vezes são os avós, são os avós, então eles também fazem parte da decisão de decidir qual escola essa criança vai estudar. Todos os mercados. E aí, trazendo um pouco aqui, né, de quem são esses consumidores, é muita gente. Falar de 50 mais ali, né, a gente está falando de mais de 50 milhões de brasileiros, tem uma diversidade muito grande. Então, a primeira coisa é entender que 50 é diferente de 60, 70, 80, 90, 100. Se a gente vai para gênero, também tem uma grande diferença. Então, são mais ou menos 5 segmentações na hora de começar a entender quem são os maduros. E eu sei que essa complexidade acaba também dificultando de levar o assunto para dentro das empresas. Mas não é só necessário, vai ser exigido as marcas, as agências que não souberem trabalhar com o público maduro, vai perder espaço. É isso. E não tem como, porque realmente já estão ali na gôndola e são essa geração que está chegando na maturidade, são muito vocais, porque são as pessoas, gente, que estão aqui, né? São grandes decisores, são, né, os grandes chefes aí de família, gente que está, enfim, tudo isso. Das empresas, os chefes das empresas, as chefes das empresas, todo mundo começando também a reclamar. Então, quando a gente vai para essa invisibilidade, a gente pode considerar 60% diz que falta produto ou serviço e que investiria, sim, em produtos ou serviços que fizessem sentido para eles. Quando a gente vai para a propaganda, só 7% de 2020, de todas as propagandas, né, que foram anunciadas, 7% tinha alguma pessoa com mais de 50 anos, né, algum tipo de representatividade. Só que desses 7%, 96% eram mulheres brancas, magras, de cabelo liso. Então, a nossa maturidade ainda está muito invisível. E a gente aqui que é criativo sofre com falta de imagem, gente. Se a gente joga no Google, né, ali, uma pessoa com mais de 60 anos, você até quer criar uma campanha que tem uma pessoa com mais de 60 anos, mas aí chega lá, é só estereótipo. Então, a gente precisa começar a criar novos códigos para a gente, de fato, conseguir uma comunicação mais assertiva para todos, todas, e com toda essa... que inclua mesmo, né, toda a diferença social. Eu falei aqui, né, de idade, gênero, mas aí a gente vai para a capacidade também, que é estar bem ou não estar bem, e aí, de fato, a gente vai para a parte de atitudinal, situacional, como que essa pessoa está na maturidade, porque quando você chega numa etapa de 60 anos, 70, 80, você é o resultado de toda a sua vida. Então, é toda uma construção que tem que ser também representada na hora dessa comunicação. Falei muito, sou super apaixonada pelo assunto, deixa eu deixar aqui para as minhas colegas. Eu queria aproveitar um gancho que você dá aí para a gente, quando você, de certa maneira, diz que não é uma faixa, né? Existem várias faixas dentro dessa grande faixa e que seria preciso aprofundar o conhecimento, né, dessas especificidades. Aí eu passaria para a nossa querida Marta. Depois a gente faz uma outra volta, e inclusive abrindo para perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa. Porque quando a gente fala, né, desse público maduro, que é grande consumidor, a gente está falando de uma certa faixa também social, econômica, até racial também. E aí eu queria que a Marta trouxesse a experiência dela
com populações mais desfavorecidas, onde eu acho que o envelhecer é um pouco diferente, né? São pessoas que acumulam, digamos, desigualdades de todo tipo, desigualdades acumulam desigualdades ao longo da vida, né? Do não acesso à saúde, do não acesso à educação. Então, eu queria que a Marta falasse um pouquinho sobre como ela vê essa questão do envelhecimento, não vou falar nem da longevidade, né, nas pessoas das populações negras, periféricas e sempre relegadas, né? Boa tarde a todas, todos e todes. Antes de tudo, a gente está num evento sobre comunicação, comportamento. Eu vou saudar Exu, que é o senhor da comunicação, Laroie Exu, Laroie. E também vou saudar meus ancestrais, porque já a gente já está caminhando para ser também. E eu estou muito feliz porque eu consigo estar aqui com 52 anos e viva. Eu sou uma mulher preta, periférica, nascida e criada na periferia do Distrito Federal, na cidade do Gama. Tudo que foi construído desde a minha infância era para que eu não mais estivesse aqui. Então, quando a gente vai falar de longevidade, quando se vem de onde eu vim, e tantos outros vieram também, você estar vivo já é uma vitória. Então, meu estudo atual é... Isso. Ei, pessoal aí fora, pode fazer um silenciozinho aí? Obrigada, hein? É isso, né, gente? Respeita a mami. Quando a gente... O meu estudo atual, e isso me virou a chave, eu fiz a minha transição de carreira há 5 anos atrás. Eu venho do mercado da indústria da música, do mercado das artes, e há 5 anos atrás eu fiz a transição para a publicidade. E para mim nem foi um choque, não, porque eu acho que a geração mais nova é uma geração que eu convivo e me dou muito bem mesmo. A gente tem uma relação de proximidade, de pensamento, muitas vezes, para mim, é um alimento. Então, a gente se retroalimenta. E eu fiquei muito curiosa, e eu trabalhava para uma indústria, nem vou falar o nome, mas, assim, era uma indústria que ela tinha produtos de todas as gerações. Então, eu entendia que essa juventude ela conseguia muito bem falar da primeira infância, ela conseguia muito bem falar do produto que alcançava a geração Z, mas quando chegava no produto sênior, que atendia essas pessoas, era sempre num formato, num pensamento de uma comunicação dentro dos estereótipos. Então, para mim, era um tanto chocante eu ver que eu estava continuando viva, cada vez mais criativa, e os estereótipos daquilo que eu tinha que construir, influenciadores, para montar um filme, para contratar dentro do mercado, ainda vinha desses criativos jovens reforçarem esse estereótipo. Então, eu assumi para mim que essa é a primeira vez que eu estou falando numa mesa compartilhada sobre esse meu estudo, que é um estudo sobre mulheres 50 a mais na periferia, porque se a gente está falando que uma mulher, uma pessoa de mais idade, ela pode chegar até os 80, uma mulher da periferia, quando ela chega aos 50, ela já tem 5 netos. Né? Ela já constituiu família e tem sua família que já constituiu família. Então, existe aí um lado do mercado da comunicação que não entende essas mulheres como essas pessoas, e especificamente as mulheres, que é o meu estudo, como consumidores em potencial.
né? Então, a gente vem aí de um mercado que... a gente vem de periferias no Brasil extremamente pulsantes, onde, na maioria das vezes, é opcional dessas famílias continuarem morando nas suas comunidades, porque se sentem seguras, porque sabem que elas podem sair para trabalhar e deixar seus filhos com seu vizinho, porque todo mundo é uma família só, e também são potenciais consumidores. No ano de 2022, a população periférica consumiu mais de 256 bilhões de reais no Brasil. Então, a gente não voltar o olhar para essas pessoas, para essa comunidade, e pensar sempre na incapacidade delas, é uma visão extremamente colonizada. Então, parte do princípio de decolonializar o olhar de quem está sentado na cadeira criativa, conviver com esses corpos, essas mentes e essas vivências dessas comunidades e trazer para frente. Entender que esse olhar e essa visão da miséria, da incapacidade ou da falta de possibilidade de se enxergar dentro de uma marca como um consumidor, afasta também essas pessoas. Então, se a gente está falando de consumo, a gente está falando de dinheiro. Se meu dinheiro não vale para aquela marca, beleza, eu vou achar uma que valha para mim. Então, a minha intenção com esse estudo também é expandir para um grupo de estudo coletivo de mulheres periféricas vindas da periferia no mercado de comunicação, para que a gente possa iniciar um movimento de retorno, né? De retorno dessas mulheres. Onde estão essas mulheres dentro do mercado da comunicação? Sabe? A gente pode até sair da periferia, mas a periferia não sai da gente. Obrigada, Marta. Obrigada. Muito bom. Eu passaria agora para Fábia, que pode trazer aí alguma coisa numa outra ponta para a gente, né? Falando, talvez, do relacionamento desse público sênior, vou chamar assim, porque não sei em que faixa estaria aí, se relacionar com tecnologias, né? Que eu acho que, às vezes, as empresas exageram. Eu tenho uma vivência com tecnologia que é limitada, não estava na mesa passada, eu não estava na mesa da geração Z, né? Não compartilho daquelas vivências. E muitas vezes me sinto agredida quando as empresas exigem de mim um comportamento com tecnologia a que eu não sou apta. Eu falo por mim, mas não só por mim. Às vezes porque enxerga pouco, né, Alexandre? A gente estava falando disso, né? As coisas com as letras minúsculas, o óculos não dá conta, então... e parece que as marcas não veem isso, né? Que há limitações, sim, há limitações. Então, se a tecnologia, às vezes, pode gerar dificuldade, muitas vezes também pode gerar facilidades, até mesmo para os sêniores, mais sêniores mesmo, né? E eu acho que a Fábia vai poder falar um pouco desse lado aí. Gente, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, prazer estar nessa mesa aqui com tantas pessoas experientes. Foi muito interessante ter visto o painel anterior. Eu não sei quem estava aqui antes, mas foi muito interessante o contraste. Eu sou formada em tecnologia, dirijo uma empresa de tecnologia, comecei a internet no Brasil como uma das fundadoras, e eu fiquei muito chocada de ver a fala de uma geração Z. O Samu aqui comigo é dessa geração, trabalhamos muito, está no Google. Como isso está desconectado da gente que tem mais vivência e tem um contexto muito maior do uso da tecnologia. Eu escutei muita verdade, mas eu escutei uma verdade limitada dentro de um contexto. Por que eu falo isso? Porque talvez o maior desafio quando a gente fala de invisibilidade, fala dos 50 a mais. Uma vez eu estava apresentando um estudo e uma pessoa muito importante na plateia me levantou e falou: escuta, eu não sou invisível, os teus cortes etários são de 65 mais. Né? Meu pai trabalhou até os 80 anos e foi muito bem sucedido. Então, acho que o primeiro convite que eu faço para vocês
é a gente entender que, a partir de 2030, majoritariamente teremos 50 a mais. Né? A partir de 2030, quem não fizer um ódio às suas origens, quem não tiver respeito aos seus ancestrais, vai estar no lugar errado. Você falou das mães de periferia, eu trabalhei na Globo. Quando a gente olhava campanhas como Criança Esperança, sabe quem ajuda mais? A mulher negra periférica. Por quê? Porque ela, que com 50 anos tem já não sei quantos netos, ela é arrimo de família. O que a gente viu na pandemia que é muito interessante? Os arrimos de família foram as pessoas aposentadas. A gente viu isso na Europa, a gente viu isso nos Estados Unidos, a gente viu coisas engraçadíssimas acontecerem, de ações judiciais para o filho de 40 anos sair de casa porque não saía nunca. O que a gente viu na pandemia é que quem tinha renda mesmo era o aposentado. Então, se tiver uma coisa para vocês criativos que eu queria convidar, é desmistificar que o poder está no jovem, ele está também. Né? Agora, a renda, quando você fala do mercado de consumo, quem tem dinheiro mesmo é a população de 50 a mais, por todas as questões de carreira. A gente tem carreira, só que essas carreiras não estão terminando mais com 60 anos. É um desafio, sem dúvida. E é um dos grandes desafios que eu vejo hoje no meu trabalho, é o que a gente mais vê com uma população 50 a mais ou 60 a mais. Você tem toda a razão. Quem teve 20 sabe que fazer 30 é diferente, que é diferente de fazer 40, que é diferente de fazer 50. Agora, dos 70 para 80, a diferença é enorme, gente. Dos 80 para 90, eu não consigo nem imaginar. Agora, uma das grandes coisas que eu vejo é a falta de usabilidade das coisas. Você falou do caso de shampoo, e outro dia uma amiga minha brincou, eu enxergo super bem de perto, eu não enxergo bem de longe. Então, para ver vocês, eu preciso pôr óculos, para ver, eu tenho que tirar. Mas eu não tenho problema com shampoo e condicionador. Eu enxergo. Agora, quem usa óculos de perto não acha o shampoo e o condicionador, porque não teve um infeliz que desenhou uma embalagem diferenciando o shampoo do condicionador. Quando a gente olha a inclusão digital, abrir um aplicativo de banco, C6, Nubank, X, tanto faz, se você enxergar. Então, assim, talvez o grande desafio seja, de fato, a consciência deste poder econômico que a população de mais de 50 anos tem, o quanto essa população será majoritária e o quanto a usabilidade dos produtos e serviços precisa melhorar para que as empresas e as marcas possam atingir esse potencial de consumo. Eu falei para vocês que eu dirijo uma empresa de tecnologia, né? O que acontece? Eu só tenho gente novinha, né? Geração X, milênio, pode escolher, a gente tem. Qual é o problema? A resiliência. Enquanto uma pessoa com mais de 50 anos vai aguentar qualquer coisa, porque sabe que precisa trazer o dinheiro dentro de casa, os mais jovens, eu falo isso com muito respeito, gente, eu tenho 3 filhos, mas tem uma consciência própria tão grande que tudo lhes é devido e tudo lhes é merecido. E a vida não é desse jeito. Então, qual são uma das coisas que a gente fez, das quais eu me orgulho muito? A gente entendeu que existe uma geração que é a geração de 50 a mais, além da fragilidade da usabilidade, ela tem um problema de empregabilidade que tem a ver com o seu conhecimento de tecnologia. É uma população com fragilidade digital no sentido de conhecimento. Muito difícil que alguém que nem eu, que lá na década de 80 está fazendo faculdade de tecnologia, com 50 anos vai começar a codificar alguma coisa. Muito difícil. Existem exceções, sem dúvida. Mas programar em Java, Python e todas as outras linguagens em C depende de você ter um mínimo de vontade de fazer isso. Você prefere andar na praia do que codificar em Python. Vamos combinar, né? Então, o que a gente fez? A gente tem um programa lá que chama 50 Mais, onde a gente recruta pessoas que já são formadas, né? Às vezes tem 1, 2 faculdades. A gente recruta essas pessoas e a gente treina em código. O que acontece com isso? Uma coisa muito engraçada, né? Eu passo pelo escritório, eu olho e falo, aquele cara é do programa, porque é tão diferente do resto da molecada. Mas a gente está vendo realidades assim, a maturidade é tão grande, o conhecimento é tão mais amplo, que foi por isso que me impressionou a palestra anterior, a visão de contexto e a experiência de mundo ela é tão mais relevante do que o código, que hoje eu tenho pessoas que tocam 7, 8 projetos, enquanto um sujeito mais júnior dessa geração toca 2.
Por quê? Porque tem vivência, basicamente tem experiência de vida e de consumo. Agora, se a gente não desse esse aporte de tecnologia, não haveria empregabilidade. Então, assim, o que eu queria encerrar aqui, para não me alongar mais, é uma população com muito poder, né? Muito poder de conhecimento, muita visão de contexto e potencial econômico. Mas tem dificuldade com a usabilidade das coisas e é frágil digitalmente. Então, eu acho que são essas as coisas que, no meu âmbito, a gente está atuando. E eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês, principalmente os criativos. Sejam mais criativos, sejam mais simpáticos, para as pessoas leiam os seus produtos. Eu vou passar aqui para a Laila, que ela quer também complementar, mas eu antes vou contar uma experiência minha. Um dia desses fui a um restaurante e aí chego no restaurante, o garçom vem com o cardápio. Ele me entregou um botãozinho assim de galalite, parecia um botão daquele de futebol de botão, com o QR Code no meio, né? E eu olhei para aquilo espantada, o cardápio. Perdi o apetite na hora, né? Na hora, queria ver as descrições, imagens, o que fosse, né? Um cardápio manipulável. Aquilo, para mim, foi terrível, terrível. Mas, quer dizer, isso foi uma coisa que foi criada na pandemia, tinha razão de ser, não ter um cardápio físico, mas já deu, né? Já deu. Mas as marcas querem essa facilidade. Felizmente, acho que aqui em São Paulo não, mas no Rio de Janeiro já tem uma lei municipal que proibiu isso, né? Então, eu pude reclamar e fui, não sei se fui atendida, porque não voltei lá, mas, pelo menos, fui ouvida e ouvi desculpas, né? O gerente da casa veio se desculpar, não, porque estamos fazendo um novo cardápio e tal. Mas isso é terrível. E eu olhei assim no restaurante, um restaurante de bom nível e tal, com um cardápio caro. Muita gente de cabeça branca, muita gente. Então, é desrespeitar, é não entender as demandas, é não criar facilitações para as pessoas. As pessoas querem consumir, mas elas querem facilidades para consumir. Acho que o que você falou é perfeito. Vou andar na praia, não vou ficar aqui quebrando a minha cabeça com coisas de tecnologia, né? Gente, estava aqui até pedir para te pular, tá, Alexandre? Porque eu estava tão empolgada com o que vocês falaram, eu falei, quero comentar. Mas trazer 3 pontos, gente, exemplos práticos de acessibilidade. Eu adoro todo o estudo de acessibilidade para todas as idades, né? Porque é isso, o papa da economia prateada no mundo, ele chama Joseph Collins, nos Estados Unidos, foi o cara que começou a estudar sobre mercado, né, prateado. E ele tem uma frase que é muito boa, se você cria um produto pensando na usabilidade de uma pessoa com mais de 65 anos, é quase provável que todo mundo vai saber usar seu produto. Então, você ampliou seu mercado, só de ter aquele ali beta-tester, né? E aí, falando de shampoo e condicionador, isso foi na pesquisa qualitativa, né, que a gente rodou o Brasil. Foi também o primeiro estudo em 2018, que foi o que a gente fez, completamente assim, sozinhos na raça, aquela coisa, né, bem de empreendedor, porque nenhuma marca ainda queria patrocinar, mas a gente conseguiu chegar em até 85+. Então, recorte estatístico disso. Mas, bom, rodamos o Brasil. E aí a gente chegou na casa de uma pessoa, algumas pessoas, na verdade, e a gente reparou que tinha um condicionador e um shampoo de cor diferente, de marca diferente. E a gente falou, mas por que isso? Porque eu não consigo ler. Se eu chego lá sem meu óculos bifocal e chego, não consigo. E por que as marcas ficam fazendo parzinho, né? Por que fica fazendo? Aí eu imagino os criativos, né? Nossa, várias reuniões de brainstorming para ter lá, criar o condicionador e o shampoo lindos, assim, prateados, e chega e ninguém consegue ler aquilo, né? Outro exemplo de outra entrevistada. Chega e fala para a gente assim, não aguento mais ir na agência, né, para tirar dinheiro e ter que colocar minha digital. Por que agora? Porque de acho tudo é digital agora.
no processo de envelhecimento, a gente vai perdendo, né, a digital. E aí tudo vira digital. Como é que as pessoas vão abrir o computador se é digital? O celular se é digital? Você só consegue tirar dinheiro no caixa eletrônico se é digital, com a digital. E aí essa moça estava tão irritada que ela falou assim: eu quero tirar meu dinheiro. O que eles querem? Que eu quero corte meu dedo? Tipo, eu não consigo entender. Então, ela sempre tem que ir no caixa, né, da agência. E aí, o que os grandes espertos, né, das empresas pensam? Viu só? Tem que ter agência física, porque esse pessoal vem aqui porque não tem mais nada o que fazer. Eu sempre escuto isso, como se não tivesse o que fazer, mas tem que ir. Não, gente, porque o negócio não está funcionando. E aí, para finalizar com o terceiro exemplo de acessibilidade, agora eu estou criando, estou empreendendo de novo, além da pesquisa, com uma fintech de proteção financeira digital, principalmente para ajudar vítimas de golpes financeiros. E aí, bom, um grande estereótipo que eu tinha, hein, gente? Olha, estudando 7 anos esse assunto, o grande estereótipo, quem mais cai em golpe tem mais de 60 anos pela fragilidade digital. Não tem diferença. Todo mundo cai em golpe de Pix, todo mundo acredita. Só que o golpe de uma pessoa com mais de 60 anos é 8 vezes maior do que de um jovem de 18 a 25. Ou seja, o mercado ainda não acordou para a economia prateada, mas os golpistas, sim. Os golpistas já, agora o mercado não. Então, ó... Sim, tem mais dinheiro para roubar, né? Aquela coisa de consignados, né? Não, aí... Vai entrar na conta do moleque, vai roubar o quê? Mas R$30, rapei a conta dele. Tá da minha madrinha, faz um estrago lá. Bem, alguém quer complementar? Eu queria só falar uma coisa. Eu posso abrir também para perguntas. Né? Rapidinho. Uma coisa, de novo, que foi super... A pandemia teve impacto em tudo na nossa vida, né? Mas uma coisa importante foi a convivência familiar de jovens e avós. A gente viu muito isso. Então, esse gap, né, de que o mais velho não entendia a realidade do mais jovem e que o mais jovem tão pouco entendia... Quem sabe as necessidades, as vontades ou as dificuldades de uma pessoa mais velha, ele diminuiu muito. Porque hoje você tem famílias que convivem no núcleo familiar com composições muito patchwork, as famílias são patchwork. Então, a gente tem, na verdade, um movimento muito positivo, né? Que convida a gente cada vez mais a olhar o outro como o outro, independente da caixinha onde ele está. E acho que essa curiosidade, essa generosidade entre as gerações, que vocês, como criativos, têm tanta capacidade de fazer. Porque tudo que a gente não quer no mundo de hoje é ficar dentro de uma caixinha. Ao mesmo tempo, hiperpersonalização. Eu vou falar de inteligência artificial. Gente, tem um estudo incrível. Eu vou ser rápida. Existe um estudo, inteligência artificial é uma coisa que, assim, de repente o metaverso, né, diminuiu porque a inteligência artificial apareceu. Quem estiver fazendo mestrado, eu convido a usar o ChatGPT, porque ganha um tempo louco. Mas existe um estudo muito interessante sobre a aplicação de inteligência artificial para pessoas com autismo. O que o estudo... E tudo é muito novo, né, gente? Não tem muita estatística. A gente adora uma estatística, mas não tem muito. Mas o que ele diz o estudo? Que o autista, ele tem algumas dificuldades, mas ele tem uma visão de contexto muito maior. E ele tem algumas dificuldades com coisas específicas. E eu trato esse paralelo porque eu acho que, muitas vezes, uma pessoa mais velha pode perder a velocidade de execução de algumas coisas. Eu vi isso com a minha mãe com Alzheimer, vi meu pai depois. Se você tem uma familiaridade com certas ferramentas de inteligência artificial, ou se a inteligência artificial ela está embedada em certos serviços, esses gaps eles diminuem radicalmente. A velocidade de resposta é muito maior. Então, eu vejo hoje o uso da tecnologia como uma ferramenta extraordinária para que essa geração maior de 65, 70 anos tenha uma qualidade de consumo muito maior do que ela tem hoje. Então, só para vocês pensarem, porque a gente vai ver muita coisa boa vindo daí. Eu posso falar só um ponto sobre tecnologia? Acho que a gente tem um fetiche muito grande com tecnologia, né?
E de uns anos para cá, porque a tecnologia ficou muito hype, a gente associa a tecnologia com gerações mais jovens. Porque eu até compreendo o porquê de fazer isso. Mas a gente esquece que a tecnologia nos fez humanos. O que transformou... Eu falei de óculos. Sim, Isso é uma aqui é tecnologia. tecnologia. E se a gente não aprendesse lá atrás, milhões de anos atrás, fazer ferramenta de pedra lascada, a gente não transporia os limites do corpo, não viveria naquele ambiente selvagem e hostil. Entendeu? E fez flecha, e fez geladeira, ou seja, a gente... Ah, não, tecnologia são os geração Z, Gen Z, X é papel. E não é, é um contínuo que vai ganhando tração ao longo do tempo. A geração anterior aos baby boomers, você sabe quem foram os baby boomers? Foi o pessoal que nasceu lá depois do pós-guerra, 1946, 47. A geração anterior a eles levou o homem para dar rolê na Lua. Vocês entenderam isso? Em 1969, os malucos levaram para dar rolê na Lua. E a capacidade de processamento do Apollo 11 era menor do que esse smartphone aqui. E eles levaram para dar rolê na Lua. Eu uso para pedir pizza isso aqui. Ou seja, a gente... E tem um estudo legal da Harvard Business Review, que elas pegaram as empresas mais bem-sucedidas de tecnologia, e a gente só ouve falar das que deram certo. É um funil, a grande maioria fracassa terrivelmente, né? E pegaram as mais bem-sucedidas, e desse grupo seleto, eles foram olhar lá, qual é a idade média do fundador dessa empresa? Sabe qual era? Não era 17, 19, 22, era 45. Porque o que acontece muitas vezes é que a literacia tecnológica, a capacidade de escrever linhas de código, de repente ela é muito bem decifrada por um moleque, né, que, enfim, frita ali os neurônios daquele negócio. Mas só que para você fazer uma startup bem-sucedida, alguém vai ter que pegar lá, colocar um blazer e pedir $2 milhões para um banqueiro. Outro vai ter que pegar e falar, galera, tá muito louco aqui, aquela fumaceira de maconha. Fala, beleza, mas ó, tem um prazo, hein, galera, é amanhã, não sei o quê, entendeu? Então, assim, é um conjunto de habilidades que precisa o cara que fica fritando o cérebro, fazendo linha de código, mas você precisa de um conjunto de habilidades que, muitas vezes, elas são melhor complementadas com profissionais com outros skills, outras vivências, né? Então, ok, eu entendo o fetiche da tecnologia, mas, assim, tem até uma frase horrorosa do mundo corporativo, que é cachorro velho não aprende truque novo, né? Na verdade, é cachorro preguiçoso, e preguiça não tem nada a ver com idade, né? É mesmo? Alguém quer complementar mais? Quer Com falar? mais alguma coisa? Abre para pergunta. Então vou abrir. Se alguém quiser direcionar uma pergunta, vamos lá. Se você puder dizer para quem você quer perguntar, você Não, sabe. acho que é mais uma pergunta geral Tá. mesmo. E até aí a gente vê quem por é conta que do se tema. habilita aqui. Boa tarde. A minha pergunta é um pouco direcionada para uma questão mais social que a gente tem hoje em dia, que você pode ver que a maioria dos produtos direcionados para pessoas mais velhas são para elas ficarem mais jovens. Eu acho que é um preconceito assim estrutural e que acho que até por conta disso a gente acaba não direcionando outros produtos, né? Porque você sempre procura que as pessoas nunca envelheçam, né? Uma situação que a gente passa. Então, assim, quem quiser comentar sobre o assunto, é isso. Tá bom. Como é seu nome? Érica. Ellen. Quem quer comentar? Quem de vocês quer comentar? Eu até já falei aqui que eu detesto a ideia de ser jovem. Eu não gosto disso, de ser tratada assim. Mas eu acho que é verdade, as marcas e a mídia, de uma maneira geral, está sempre tentando fazer com que você se sinta eternamente jovem, como se isso fosse possível. Mas eu gostaria que um de vocês comentasse isso mais tecnicamente. É sempre a ideia de rejuvenescer, ou então de que você é jovem, porque só é bacana, só é bonito se você é jovem. Assim, eu nem sei se o que eu vou dizer é uma coisa técnica, mas eu posso dizer de vivência mesmo. Eu acredito que, desde sempre, a comunicação, a publicidade, ela traz esses produtos para a gente, assim. Bom, eu acho que minha vida inteira eu fui, nos últimos 10 anos somente, que eu fui ter produtos direcionados para o meu tipo de cabelo, né? Se você for pensar em relação à pele, esse ano passado que a Nivea lançou os primeiros produtos direcionados para peles negras, ou Beleza Radiante.
Então, a gente vem aí de uma indústria cosmética também que está tendo que se rever. Primeiro porque a gente passou a vida usando produtos químicos com promessas de tratamento, né? Então, tratavam nossas peles, nosso rosto, nosso cabelo, como se a gente precisasse tomar um medicamento, né? Ajustar aquilo que estava desajustado diante de uma sociedade que pensou um modelo de beleza completamente fora, dentro das revistas, mas obrigatoriamente que a gente tivesse que viver uma vida conforme aqueles modelos de revista. Então, tá tudo... Eu acredito, sim, que as coisas estão tendo uma reversão, principalmente porque é necessário posicionamento de quem consome, né? Não dá para você ser consumidor e continuar ainda comprando aquilo que não bate na tua pele, não bate no teu cabelo. Então, essa coisa da idade... você pode ver que raramente agora usam nas propagandas Renew, creme anti-sinais, agora usam-se anti-manchas, porque também a gente está vivendo esse clima que todo mundo está vendo no mundo. Hoje a gente está pegando fogo, por exemplo. Então, são outros fatores que vêm de encontro aí às nossas dificuldades de nos mantermos vivos, né? Porque o mundo está indo para onde vocês estão vendo. Mas eu acho que é mais um posicionamento mesmo e um entendimento de cada corpo dos consumidores que está obrigatoriamente fazendo com que a indústria cosmética tenha que mudar suas atitudes. Isso mesmo. Alguém mais quer comentar sobre... É uma pergunta? Quer fazer? Pode fazer. Deixa lá. Responder só, Ellen. Olha, por isso eu gosto dos dados. Fato mata relato. Então, assim, em dados, as mulheres não gostam dessa ideia de voltar a ser jovem. Isso já fala, acha ridículo. Isso por pesquisa, estatística aqui, trazendo esses dados. A maioria não gosta dessa comunicação. Só que tem outro dado, 70% das agências nunca recebeu um briefing para fazer campanha para 50+. Quem está no time das agências? A maioria é gente muito jovem. Então, acaba ficando um gap muito grande para pensar e expandir o olhar, enquanto lá os consumidores estão insatisfeitos. Acho que estão querendo diminuir nosso tempo. Temos todo o tempo do mundo. Cortando nosso barato aqui, pô. Não, nosso tempo. Pensei que fosse uma mesa mais longeva. Deixa... Tinha que ter Muito 3 jovem horas. essa mesa para acabar agora. Eu ficaria 3 horas ouvindo vocês. Obrigado. Nem minha mãe seria tão condescendente comigo. Eu sou simpática. Eu queria fazer uma pergunta para a Marta. É sempre uma... você é uma inspiração, você é uma mulher que nos impulsiona, que joga a gente para frente, que pega na nossa mão e vai, né? Toda vez que cai, inclusive, um post no seu LinkedIn, Marta Carvalho... Estou fazendo a sua propaganda, amiga. LinkedIn. Eu sei que eu vou ler alguma coisa de uma mulher com 50 anos, e você sempre se coloca dessa forma, isso é muito importante, que vai me inspirar uma mulher de 40 anos como eu. A gente vive no nosso mercado de comunicação, de agência de publicidade, ele é muito etarista. Para além de ser machista, para além de ser transfóbico, para além de ser homofóbico, ele é também etarista. Você é xenofóbico, exatamente, muito, inclusive. E você é uma mulher de 50 anos que está dentro de uma agência de publicidade. Quando a gente trabalha com pessoas mais jovens, principalmente quando a gente vai ali fazer um brainstorm, uma campanha e tal, sempre nos chamam pela nossa condição da nossa idade, e desconsiderando todas as nossas outras experiências que temos. Então, eu queria que você contasse para a gente como as pessoas mais jovens, né, de idade, dentro de uma agência, que é o nosso contexto, podem ser pessoas aliadas contra o etarismo no nosso mercado publicitário. Michele, meu amor,
Eu ainda estou no... Eu continuo me mantendo numa transição profissional. Isso me faz com que eu busque também o aprendizado constante, né? Ninguém nasceu sabendo e, se você sabia, você já não sabe mais, né? O tempo é outro rolê. Agora, eu não sei, eu acho que é muito individual o formato de relacionamento, como você é, como você se relaciona, a personalidade. Então, eu tenho esse... Mano, eu sou festivaleira, sabe? Eu vou para o festival com a galera que trabalha comigo, que é mais jovem. Meu filho já tem 23 anos, eu sou mãe solo. Então, assim, a vida tá a milhão e eu estou indo atrás dela. Agora, tem uma coisa que, pelo menos na minha relação, desde que eu mudei, que eu comecei a trabalhar na publicidade, é uma troca muito respeitosa. Eu não sei mais que ninguém e tem muita coisa que eles me ensinam. Então, existe esse movimento de respeito. Até hoje, desde da outra agência que eu trabalhava, até hoje, a grande maioria das minhas amizades cotidianas, que eu vou para o bar, tomar cerveja, que eu vou para um festival, são pessoas mais jovens. E são minhas amigas, são pessoas confidentes. E eu também me coloco no lugar de confidenciar para essas pessoas. Existe uma troca de vivência, porque, muitas vezes, maturidade ela não está ligada à idade. Ela está ligada à vivência e à profundidade com que você se coloca em determinado movimento ou situação. E eu sou essa pessoa, que eu sempre troquei muito. Então, eu acho que existe esse lugar, que é da postura, que é a troca e o respeito também com aquela pessoa mais jovem que está conversando comigo, e automaticamente a gente poder falar a mesma língua, porque você também tem convivências muito parecidas, sabe? Então, eu não me coloco no lugar de diferença com eles. Muito pelo contrário, eu acho que é até melhor para mim, melhor para o trabalho, melhor para a relação, quando a gente se coloca em pé de igualdade. Bem, acho que é isso, deu nosso tempo. A gente ficaria aqui, gente, a tarde toda. Mas agradecemos demais a atenção e interesse de vocês pelo nosso tema. Um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Sigam a gente nas redes sociais. Para mim também, é um prazer enorme. Obrigada.